Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Ok. E aí, pessoal? Eu, Marcos Leão, e também o senhor Israel. Israel, a voz do além. Ai, eu queria colocar isso. Eu gostei, tinha ter um raizinho aqui. É bom quando a gente faz, nós dois fazemos a live, porque a gente pode aprontar, né? Pode. Você lembra aquela vez, só aproveitando, gente, só um minutinho, que a gente colocou umas fumacinhas lá? O Mike quase morreu. Embastado. E tinha uma luzinha que acendia aqui atrás de mim, você lembra? Foi, lembra? Pois é, momento remember. Ó, vou desligar aqui o Okay. interfone. O interfone faz barulho aqui. Sim. E aí vai atrapalhar vocês, né? Tá. E a gente está também do lado de fora do estúdio. Sim, do lado de fora do aquário, né? Do lado de fora do aquário. Gente, nós estamos na 193ª live. E não peça para repetir isso, porque eu não vou conseguir. A gente vai fazer quase 200. 200 Vamos ter que ter uma comemoração. Será? Vamos ter comemoração. Uma live especial. Uma live special. Special. Ah, que seja. Então, olha só. Hoje nós vamos dar continuidade ao bate-papo, né? Uhum. Com relação ao Encontro Mundial 2023, e vocês vão entender por quê. A gente vai dar umas pinceladas aqui, porque como foi um evento que reinaugurou as questões presenciais, né? Assim, nós estivemos e vocês estiveram conosco durante o final de semana inteira, também foi um evento. Os encontros mundiais sempre são, né? Sim. Mas esse foi extraordinariamente surpreendente e único. Tanto para vocês que estiveram aí com a gente, quanto para nós. O antes, durante e depois, né? E como eu falei, eu acho que eu falei na última live que a gente apareceu, como que as pessoas paravam a gente e falavam assim, nossa, como é que o evento amadureceu e vocês amadureceram também com o evento. Vamos dizer que a gente envelheceu, né? Mas eles são assim, gente, amadureceram. Mas olha, mas é verdade. Foi um evento que merece que a gente fale sobre ele e mostre para vocês o maior número de vezes o que ele foi, né? E o que ele representou, inclusive. Isso a gente nunca fez, né? Nunca fizemos. Ampliar essa questão dos bastidores, de tudo que a gente está querendo, quis apresentar ali no evento, é a primeira vez que a gente faz assim, tantas lives falando sobre o evento. Né? E é uma coisa também muito incrível, porque o que acontece? Foi uma necessidade das pessoas que estiveram, e nossa, porque durante o processo, vocês que estiveram conosco, a gente se movimenta o tempo inteiro, né? Mas existem alguns instantes em que a gente para um pouquinho o ritmo, e aí a gente tem condições de observar, porque esse também era o nosso objetivo, a nossa proposta, observar a reação das pessoas, né? Quando estavam lá no ciclo de palestras, ou nos momentos de intervalo, de interatividade entre eles, a própria festa em si, que foi uma coisa incrível, né? E vocês também, é uma coisa única, eu acho que não teve isso, se teve, foi um evento ou outro. Vocês receberam por e-mail, quem participou do Encontro Mundial recebeu por e-mail uma avaliação do evento. Sim. Para a gente fazer melhor ainda no ano que vem. Nossa, isso é fantástico. E nos aguardem para 2024. Porém, 2024 está por vir, cara. Gente, por vir. Algumas semanas. Mês que vem. Gente, que doideira isso também, né? Olha como está correndo. Mas vamos, então, algumas inovações, e a gente separou alguns trechos muito legais para que vocês possam entender o que foi o Encontro Mundial. Vocês que não vieram, depois a gente tem uma surpresinha para vocês aqui. Vocês que vieram, a gente também vai ter outra surpresinha para vocês. Mas agora a gente destacou alguns pontos que foram muito legais da gente poder participar e rever. E demonstra também o que é o Encontro Mundial 2023, e como a gente falou logo lá no último dia, que não se encerrava ali. Né? Na verdade, ele vai ter uma durabilidade, uma esteira
proporcional ao interesse e às descobertas que a gente for fazendo, à medida que a gente for revendo as palestras, porque tem coisas, tem material ali para um ano, se a gente quiser. Verdade, né? O que vocês vão ver daqui a pouquinho, que a gente separou a título de discussão, e aí vocês vão poder participar também, e vocês vão, então, ter um entendimento do que eu estou dizendo. A gente tem conteúdo ali para um ano de live, de discussão, aquela coisa toda. Bom, uma das primeiras inovações que a gente teve foi os meninos e as meninas do Espaço Jovem. Cara, essa garotada é o futuro do nosso trabalho, porque vocês sabem que nós somos perecíveis na matéria. E muitos de nós aqui já somos senhores de idade, fazendo hora extra. Então, a gente já está preparando o terreno com essa moçadinha, com essa garotada genial, incrível, que deu um show de profissionalismo, de pontualismo, de comprometimento, sabe? De entrega. Eles estão ali sobre a jurisdição, eu ia dizer, a coordenação da Renata Pinheiro, tem Eliane, né? Tem uma turma legal, tem a Sirlene, tem a Helena. Né? As meninas de Everilda. E esses meninos, gente, no encontro do encontro jovem, Espaço Jovem, misturei as duas coisas, eu ia falar encontro Espaço Jovem, é uma garotada que... Fora de série. Mas tem vivido desafios enormes que a gente não vai enumerar aqui em função do respeito e também da descrição com relação às questões que esses meninos vivem, essas meninas também. Gente, mas é os desafios dos jovens hoje em dia, né? Isso. E o Espaço Jovem serve para isso, assim, para trazer esse público para as instituições, para que eles vejam o outro lado da humanidade. A gente tem uma mania... Porque é a cultura pop hoje em dia, vou te contar. Viu? Nossa, é o que eu ia dizer. A gente tem uma mania de... Nós, inclusive eu não coloco nessa história, tá? A gente está construindo uma crença de que essa geração toda é mimizenta, né? Todo mundo perdido, sem ninguém capacidade, todo mundo na superficialidade das coisas, e é tudo muito no oba-oba, que não sei o quê. Eu já disse isso várias vezes, né? E, pelo menos para nós, e meninos como esse do Espaço Jovem devem existir em outras partes do Brasil, certamente. Né? Mas essa garotada, elas chegaram na instituição, a Renata e toda a equipe as abraçou, e hoje esses meninos vivem a juventude, né, com as questões que dizem respeito à juventude, mas hoje eles têm um elemento muito interessante, que é um senso crítico, para poder fazer escolhas mais acertadas. Vão acertar sempre? É claro que não. Mas estão construindo hoje na relação entre eles, né? Sim. Na relação entre os coordenadores, e tudo isso que eles têm tido a oportunidade de vislumbrar, certamente eles vão ser bem mais felizes de quando eu tinha a idade deles, por não ter tido essa possibilidade de alguém ordenar assim na minha cabeça coisas com um pouco mais de sensatez e equilíbrio. Então, é uma garotada que chegou no Encontro Mundial, a ideia surgiu do Mike, né? Que ele disse, vamos chamar essa garotada, porque eles estão fazendo um trabalho tão legal, Helena e todo mundo, e eles também... Eles trabalham com questão de cesta básica, visitam casas de repouso. É fantástico o trabalho. Tem arte, tem música. Tem arte. É muito legal. E eles agora, a Helena Araújo, eu nunca sei os sobrenomes das pessoas aqui, é Helena Araújo. Ela tem uma ligação bem legal com o escoteirismo e com bandeirantes, aquela coisa toda. Os filhos dela são escoteiros, enfim. Um dia até desci lá na parte lá do financeiro, aí eu vi um lobinho lá, sabe? Que é o símbolo deles, né? Eu falei, gente, que gracinha, vocês trouxeram isso para mim. A Helena, isso é o símbolo do escoteirismo. Pois é, muito obrigado pela homenagem.
Ela me dá isso aqui. Aí ela pegou e falou assim, se sumir, você pode ter certeza que fui eu que peguei. Não há dúvida com relação a isso. Mas então, Helena está levando a experiência dela para esse grupo. Né? Sim. E ela está alcançando sucesso, porque eu vou contar para vocês. 15 meninos assim, jovens, com todas as características da juventude, barulhentos, alegres, né? Falas inconvenientes, mas, cara, numa seriedade, numa coisa bem focada. Entenderam a proposta do trabalho, né? E a gente falou para eles assim, ó, a pré-abertura e a abertura do Encontro Mundial é por conta de vocês. Eles olharam assim para nós, assim, como? A gente não sabe, mas calma, nós vamos explicar. E aquilo tudo que vocês viram lá, e aquilo nós ensaiamos num dia aqui embaixo, aqui na clínica, no pátio, no andar de baixo da clínica, e 1h30, 2 horas antes da abertura do evento. Para vocês terem ideia, o quanto que esses meninos estavam focados e o quanto que eles pegaram para si, né, aquela coisa toda. E o durante foi maravilhoso de ver, porque eles ali se entrosando, eles fizeram toda a pré-abertura, a pré-cerimônia, a cerimônia de abertura, a apresentação das bandeiras. Foi, apresentação das bandeiras. E eles tinham que trocar de roupa. Eles trocaram de roupa 2 vezes. E eu falei, gente, esses meninos vão arrumar uma confusão trocando essa roupa. Põe macacão, tira óculos, põe óculos, tira macacão, tira a roupa, põe a roupa dos meninos lá do Espaço Jovem. Mas foi assim. Né? E aqueles meninos que estavam de macacão branco, né? Sim, eram os jovens. Eram os jovens. Porque muita gente não viu o rosto, né? Porque tinha máscara e tudo mais, achando que podia achar que eram adultos que estavam fazendo assim, não. Eram eles todos, entre 12, 14, 16, né? Eu acho que o mais velho acho que tem 18 anos. Acho que não, tem um que tem 21. Tem 21? Que vai estar no depoimento que a gente vai passar. É? É porque eu tenho uma de 12, que eu conheci de 12, que é uma gracinha, e ela toda competente, ela chegava perto de mim, Marcos, como é que ela falou? Foi razoável a minha apresentação? A preocupação deles, né? Foi razoável. Para dar certo, né? Eu olhava para ela assim, olha, eu só não vou pegar na sua bochecha que você vai falar para mim assim, para de fazer esse mico. Pagar esse mico. Mas, então, esse foi um aspecto inovador do Encontro Mundial 2023. Inserir essa juventude, né? Dar esse frescor assim, ao que a gente idealizou apresentar para vocês, e depois, depois, a gente comprovar o quanto que foi acertado isso, né? O quanto que foi legal a gente ter feito isso para nós, porque agora eles nunca mais vão sair do Encontro Mundial. Cantaram, né? Nunca mais, né? Nunca mais eles vão sair. Todos os encontros que porventura a gente fazer, nós fizermos, nós vamos inseri-los ali, né? E é isso. E aí nós vamos fazer o que agora? Nós vamos? Não, agora não. Não, ainda não. Vamos falar um pouco o que eles fizeram lá no Encontro Mundial. O que eles eram ali, o que representaram, o que você representava. E quem não sabe, aquele cara todo de preto com dread, assim, tipo... Como é que chama aquele coisa lá? De Volta para o Futuro? Não, gente. O Predador? O Predador, né? O Predador. Era ele! Aí chegou uma moça perto de mim e falou, Marcos, você estava muito bem de magro, negro da tecnologia. Aí eu não presto, né, gente? Eu não valo nada. Eu falei, eu? Aí falou, era você. Não era, não. Não era você? Eu falei assim, e onde você viu aquilo lá? Eu falei, Marcos, eu vi um mago negro da tecnologia. Eu falei, não tinha isso nada na apresentação, não. Marcos, para com isso. Aí depois começou a ficar assustado. Eu falei, eu fui. Mas vou contar posso contar um segredinho? Posso, Sasso? Qualquer coisa eu corto. Não. Vocês viram a minha performance maravilhosa, fantástica, incrível, Blaster, Master, Plus, Gold. Eu estava ceguinho. Foi mesmo.
Eu não enxergava nada. Para eu entrar ali, Israel, abriu aquela porta, aí não sei quem é. A Renata. Falei, Renata, me posiciona depois, que tem uma coisa subidinha naquela porta, né? Eu falei, me posiciona depois daquilo que o resto me vira. Porque eu já tinha ensaiado, né? Eu tinha feito antes a trajetória que eu deveria fazer. Aí eu falei, bom, pronto, colocou. Então agora eu vou andar, vou virar à direita, entro, viro à esquerda. E na hora que eu fui entrar à esquerda, tinha alguém na minha frente, uma pessoa pequena. Eu falei, gente, eu sinto muito, eu vou ter que passar. Aí ela arredou assim um pouquinho. Eu falei, agora eu viro à esquerda. Estava indo pelo rumo, né? E agora dou os passos, aí viro à esquerda. Aí eu olhei, vi a sombra da caixa de som. Eu falei, eu tenho que arredar um pouquinho, senão eu vou bater o pé, vou bater a cabeça na caixa de som. Aí estava eu lá, correndo. Isso! Só que na hora que eu saí e voltei para aquele corredor grandão, assim, que entre o palco e a plateia, eu falei, bom, agora tá tranquilo. Fui em direção à escada que eu tinha que subir. Estava escuro. Breu total. Aí a máscara fumê, né? Fumê. Aí eu voltei e falei, bom, não vai dar para eu subir, vou ficar brincando aqui. Aí alguém me pegou. Foi eu. Você? Aí me subiu aquela roupa comprida, eu estava pisando nela. Aí o Marcos, levanta minha saia. E vocês achando massa, né? Aí subi ao palco. Pronto. Aí falei, bom, já sei o tamanho do palco, eu sei onde está aquele cubo. Eu já estava enxergando legal. Era o cubo. Então eu tenho que dar uns 4 passos para frente, porque senão o cubo vai bater na minha cabeça. Aí eu ia numa ponta, ia na outra. Beleza. Na hora de descer, cadê a escada? Nossa, outro suplício, né? Gente, agora que Mago Negro vai desabar dali de cima. E quase que desabou. Na hora que eu cheguei correndo, vi que ele ia descer. Aí segurei na mão dele, ele foi dar o passo, eu empurrei ele para o lado, porque eu dei um passo no ar. Eu dei um passo no ar, eu empurrei para o lado, agora desce mais para cá. Coisa de bastidores que ninguém tem. Eu lá interpretando, contando os passos em cima do palco. 1, 2, 3, 4, 5. Agora eu tenho que voltar. Aí virava 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 para o outro lado. Exatamente. E fazendo aquela coisa. E os meninos lá embaixo, o pessoal do Espaço Jovem, de macacão branco, né? Era essa hora. Qual que era o papel deles? O papel deles, eles estavam ali controlando, eu controlando eles e eles controlando os homens da caverna. Vocês lembram que estava lá? E aí o homem da caverna andava como homem primitivo e de repente andava como homem moderno, e andava como homem primitivo, andava como homem moderno, mostrando para a gente esse grande Matrix que a gente vive, né? A gente vive até hoje nessa história toda. E eles desempenharam isso de uma maneira incrível, né? Sim, depois surgiu o Mago Branco. O Mago Branco foi um dos meninos. Foi também. Né? Foi. Porque o menino é alto. Foi. E ele chegou para mim, tadinho, depois, assim, marcando. E eu conheci aquele menino, eu conheci ele zigoto, né? Porque a mãe dele, uma vez, a gente estava lá da casa, ela estava dentro do carro, ela é irmã da Rosinha. Rosinha é uma voluntariada na nossa instituição. Ela é irmã dessa moça. E aí eu peguei e virei para ela, você está grávida, né? Ela falou, que isso? Você está grávida. E ela estava grávida dele. Nossa. E aí ele conta essa história. Um dia você pede ele para contar essa história para você. Então eu vi ele nascendo, né? E agora está aquele homem zarrão daquele tamanho. Sim. E ele fala, Marco, eu estou derretendo aqui dentro. Assim, calma, que você vai brilhar. E aí ele entra, né? E aí toda aquela ambiência muda, né? E ele então é Ele ficou preocupado, muito preocupado, que o capuz dele caiu, né? Foi na hora exata, né? Você viu o efeito que deu? Mas foi na hora exata que aconteceu uma situação Nem lá. se a gente tivesse ensaiado aquilo, daria tão certo, que o capuz dele caiu na hora que uma luz bateu sobre ele, né? E ele ficou... Então, essa moçadinha aí que fez essa maravilha que vocês viram ali, né? No início também, antes dessa performance toda, em que eles estavam com a lanterna, né, fazendo tipo uma leitura,
Sim. Que o ambiente estava geladaço, Foi, aquela quando o coisa pessoal estava toda. entrando. Aí eles vinham fazer a leitura com vocês com uma lanterninha, como se tivesse uma leitura tipo escaneando, aquela coisa toda. Foi fantástico, foi maravilhoso, foi divertido, foi inusitado, foi perigoso. Foi perigoso, mas valeu cada minuto, né? Porque, de verdade, a gente entregou para eles a responsabilidade de, pelo menos, metade do evento, né? Porque depois são as palestras que são tão importantes quanto, mas o encantamento que a gente queria construir para fazer com que vocês entrassem no conteúdo das palestras, entendendo qual era o mecanismo daquela viagem toda que a gente estava propondo, né? O êxito disso cabe a esses meninos e meninas que foram geniais, né? Nós só ficamos ali nos bastidores. E agora a gente pode falar aqui. Pode. Vai entrar o depoimento deles aqui. Gente, de alguns deles, né? Rufem os tambores. É curtinho, mas já vai dar para vocês uma sensação do que eles acharam no encontro mundial. Legal. Então, fica aí com alguns dos meninos e meninas do Espaço Jovem, após o evento, né? Dias também depois do evento, e o que eles disseram, como é que foi para eles participar disso aí. Lembrando que daqui para frente eles vão sempre estar conosco. Okay. Meu nome é Lucas, eu tenho 16 anos, eu faço parte do Grupo Espaço Jovem, e eu não fazia a ideia tão grande que era muito importante esse trabalho, né? Porque, na minha opinião, ele era importante, mas não tanto. Eu fui ver depoimento de pessoas que estavam lá e, assim, mudou muito a pessoa, sabe? E eu também. Sofia, eu faço parte do Espaço Jovem, tenho 12 anos. E a importância de participar, assim, foi muito boa. Saiu com a mente muito mais aberta, aprendi muitas coisas, variedades, foi maravilhoso. Meu nome é Lohane, eu tenho 21 anos, faço parte do Grupo Espaço Jovem. E a apresentação que eu mais gostei foi do Sérgio Sacani. Eu achei muito interessante a forma que ele abordou o assunto, de forma resumida. E eu consegui entender bem mais assuntos que na escola eu tinha muita dificuldade, mas ele soube resumir e explicar muito bem. Eu sou a Dudinha, eu tenho 16 anos e a gente recebeu o convite, veio através da Renata. Ela um dia falou, explicou pra gente sobre o encontro, como que funcionava, e que a gente foi convidado para participar, para fazer a abertura. O Marcos Leão fez o convite pra gente. É uma experiência única, magnífica. Então, gostaram aí? Não é legal? Nossa, você viu como é que eles estão tímidozinhos? Eles são muito tímidos e fizeram aquela coisa tão legal lá. Foi muito legal. Foi muito a gente agradeceu eles tantas vezes, né? Inclusive, a Renata disse que eles querem que nós, ou um de nós, compareça ao encontro deles, né, lá na Sociedade Espírita Emmanuel Batista, para conversar mais, falar mais sobre essas questões todas. Teve uma que falou assim, nossa, acho que foi o Sacani. Foi. Gostou de ser gostou porque eu entendi muita coisa que eu vejo na escola. Exatamente, ele fez um conteúdo resumido. Aí eu gostei muito, porque eu entendi muito do que eu estudo na escola, eu aprendi, estudei, não sei o quê. Muito massa. Muito massa, muito legal. E aí, gente, eu acho que esse é um dos eventos que a gente teve mais conteúdo, né? De todos que a gente já criou, né? Os painéis, as palestras. Tudo. A interatividade com a inteligência. A interatividade com a inteligência artificial e a interatividade com o público. Sim. Não é? A gente não teve isso em outras palestras. Nós conseguimos, painéis, né? Nós conseguimos fazer com que o evento ficasse redondinho, assim. Os outros foram incríveis também, né? Porque é um processo que a gente vai adquirindo experiência. Mas os outros tinham assim, eu sou conferencista e vocês estão aqui. Isso. Nesse a gente fez uma coisa meio passiva, assim, né? Nesse e aí a gente colocou o público para ser mais ativo. Mais né? ativo.
E eles responderam, né? Teve até dança, né? Teve. Margarete colocou todo mundo para dançar. Eu Dança falei assim, será que vai explicação. dar certo isso na hora que ela falou? Eu tava lá no meio. Eu tava também. Música Celta, celta. medieval, ela colocou lá e E o pessoal dançou. dançou. Saíram alguns que estavam na frente, aproveitaram o espaço do palco e brincaram ali, Foi. aquela coisa toda, e o pessoal brincou nas cadeiras, né? Foi. Foi muito legal. Nossa, legal. Aquele momento também de se poder fazer perguntas, que eu achei que as pessoas não iriam. Porque geralmente as pessoas ficam tímidas, né, com essas coisas. Sim. Mas muita gente perguntando e os caras respondendo assim de forma também fácil de se entender, né? E outra coisa que eu percebi, as pessoas que são da área científica, né? A educação e o respeito deles estarem no evento que é também de espiritualidade. Então, muita gente fez perguntas relacionadas à espiritualidade e ciência. O que eles acham sobre isso? E as respostas foram fantásticas, hiper respeitosas. Maravilhoso. Foi muito legal. Nosso, qual é o nome dele lá? Eu sempre esqueço. Eu chamo ele sempre de Jean Paul. Jean Paul. Eu chamo ele de Jean Paul. Mas eu conheço ele há anos, assim, então eu brinco. Vai que é outra encarnação. Não. Jean Paul, eu chamo de Jean Paul. Mas eu achei interessante um momento que ele fala lá das questões das crenças. Acho que vai ser até um pedacinho que a gente vai usar. Que a gente vai usar. E ele fala assim, bom, então nós temos aí a religião, a ciência e a filosofia, né? E ambas tentando responder essas perguntas básicas e essenciais que a gente fez. Mas a gente é muito simplista, então a religião, a ciência está fazendo o papel dela, a filosofia também, mas veio a religião e falou, quem criou o mundo? Deus. Deus. E ponto final. E a gente parou por aí. E aí eu tava conversando isso com o Ed esses dias, com relação a uma outra coisa, mas envolvendo o Encontro Mundial. Eu estava assim, Ed, o Encontro Mundial, a gente está sentindo que a gente precisa desenvolvê-lo mais, porque esse Encontro Mundial, assim como os demais, os anteriores, também não tinha essa proposta, mas esse evidenciou que nós não queremos colocar ponto final em nada. Exatamente. Né? Então, assim, por isso que a gente está nessa coisa de fazer com que a gente fechar, a gente só abriu um leque de possibilidades. Porque quando ele fala assim, Deus criou o mundo, Deus nos criou, ponto. Não é. Não pode ser ponto. E por isso que ele foi tão surpreendente no que ele ressaltou, e por isso que os outros que também ligados à ciência também nos surpreenderam quando as perguntas esbarravam entre espiritualidade, filosofia e ciência. Eles sempre desencadeavam uma linha de raciocínio incrível, né? Sim, nossa, fantástico. Quem nós vamos ver primeiro? Então, já que você está falando dele, né? Nosso querido Jean Paul Elan. Jean Paul Elan. Jean Paul. Jean Paul Elan. Eu chamo de Jean Paul. E aí a gente vai trazer isso e daqui a pouco a gente fala um pouco mais. Daqui a pouco a gente volta. Segue o trechinho dele. Fui solicitado a refletir hoje, junto com vocês, sobre um tema que estaria, entre aspas, perdido na noite dos tempos, uma espécie de uma arqueologia espiritual que a gente iria providenciar agora, para tentar resgatar essa, entre aspas, verdade perdida, e é muito complicado a gente usar a palavra verdade, por isso temos que fazer com prudência, e rogo a que nenhum de vocês tome como verdade absoluta o que aqui nós iremos falar, pois que estaremos apenas tentando resgatar uma possível verdade que só as gerações futuras, os nossos irmãos e irmãs que viverão lá na frente, caso o experimento humano siga adiante com segurança, poderão a isso pretender. No tempo em que nós vivemos, é mais seguro nos lembrarmos aquilo que Immanuel Kant
falava sobre o fato de que o intelecto humano deve ser medido pela sua capacidade de colecionar incertezas. Só que nós todos fomos acostumados e condicionados a colecionar certezas que nos confortam. E Nietzsche, no seu livro Crepúsculo dos Ídolos, aconselha ou informa ou avisa que a maioridade espiritual e a maturidade emocional de uma raça de humanos adultos começa com a sua característica básica de marca desse sinal de que nós somos, de fato, adultos na maneira como usamos a nossa racionalidade, se nós aprendermos a tomar cada um desses ídolos, e Nietzsche isso falou em seu livro Crepúsculo dos Ídolos, cada uma dessas verdades, cada uma dessas certezas que não deveríamos ter, mas que fomos condicionados a colecionar. Então nós as temos e em profusão no nosso imaginário e também no nosso coração. Mas Nietzsche nos convidava a uma idade adulta em que cada um de nós teria que ousar tomar cada uma dessas verdades ou ídolos ou certezas e, com o martelo da filosofia, quebrar este ídolo para que, através do perspectivismo, pudéssemos observar aquilo que a gente acredita como verdade, se de fato é, se de fato nós deveríamos classificar aquilo como certeza. Infelizmente, nós humanos fomos condicionados a dar por sabido aquilo que a gente ainda precisa descobrir. Então, por isso eu peço prudência, porque o que nós vamos falar aqui vai terminar soando como se fosse verdade. Talvez seja, mas torno a dizer, não compete a esse tempo que nós vivemos, ao seu Zeitgeist, ou seja, ao espírito dessa época, permitir a que nós, humanos frágeis, ainda condicionados à crença e que não fazemos o bom uso da nossa racionalidade, porque crer é um conforto, pensar é um esforço, requer um convite para que você saia da sua zona de conforto da crença. E essa palestra vai meio que por esse caminho, por isso eu peço prudência e compreensão da parte de vocês. Em termos de arqueologia espiritual, de qual o assunto, entre aspas, perdido na noite dos tempos, torno a repetir, que a gente poderia resgatar para os tempos de hoje, para que este assunto fosse digno de estudo, é exatamente isso que nós vamos falar, sobre um tema muito precioso, que ao longo dos últimos 40 mil anos foi sendo substituído na mente das gerações que se sucederam no lento processo de progresso, de evolução do pensamento humano. Diversos nomes foram dados, ou diversos epítetos foram emprestados a esse processo sobre o qual aqui vamos falar. E como é que nós, humanos, podemos hoje olhar para trás para tentar compreender o passado? Nós, humanos, nesses tempos pós-modernos, dispomos de 3 lentes, de 3 sistemas operacionais, ou de 3 maneiras como a nossa cabeça funciona ou roda os seus protocolos mentais para tentar compreender as coisas. Nós estamos aqui falando de religião, filosofia e ciência. A religião se propõe a o quê? A tentar explicar as 3 grandes e principais perguntas básicas que movem a ciência. Como o universo surgiu, como a vida surgiu e como a vida se transformou nesse processo
racional, amoroso. A ciência não se pergunta o porquê, porque a ciência só pode tratar do como as coisas acontecem. Precisa o método científico que aquilo que é carimbado como sendo verdade pela ciência passe pelo método experimental, laboratorial, para que assim possa ser constatado, sem dúvida, e aí o carimbo de verdade. Por isso que a ciência não trata do porquê. O porquê é subjetivo, não se enquadra, não pode ser medido pelo método científico. Aqui sai a ciência, entra a filosofia, que se permite, entre aspas, na busca da subjetividade dos temas da vida, pois que a vida é muito maior do que aquilo que a ciência pode, com seus tentáculos de tentativa de perceber a verdade, deduzir. Assim a filosofia, esta sim, se pergunta por que surgiu algo, ou seja, um universo, uma criação, por que a vida existe, por que nós humanos, do jeitinho que somos, existimos. Ninguém sabe responder isso. Mas aí saem ciência e filosofia e entra a religião dizendo, eu sei responder tudo isso. Por que existe o universo? Porque Deus quis. Por que a vida surgiu? Porque Deus quis. Por que nós humanos surgimos? Porque Deus quer. Ponto. E nós humanos abraçamos esta última opção. E lembrem-se, a Igreja Católica, entre os séculos V e XVI, trucidou, matou todas as mentes pensantes que tentavam responder essas questões, porque a resposta era, é Deus, é a vontade de Deus e ponto final. Ou seja, nós estamos falando aqui de pessoas que tentaram pensar e se deram mal, e pessoas que foram levadas a acreditar no que foi imposto como sendo a certeza a ser colecionada como verdade, e eis o caminho que a humanidade vem seguindo até hoje. O que implica dizer que talvez no conectoma de cada um de nós e nos nossos corações nós colecionemos mais, entre aspas, certezas esquisitas do que necessariamente verdades. Mas como submeter isso a um escrutínio da nossa racionalidade? É complicado. Assim, esse assunto que eu vou me referir agora, que é essa tentativa de ir usando uma arqueologia mental, trazer lá do passado algo que está soterrado pelos escombros do tempo, ainda que a arqueologia seja algo vinculado ao método científico, eu vou ter que deixar um pouco de lado a ciência, a filosofia e a religião, para a gente poder ir atrás de uma quarta lente, através da qual a gente pode observar o mundo e tentar compreender de acordo com esses elementos. Só que essa lente é complicada. Que lente é essa? A do que hoje nós humanos, de modo simplório e mesmo irresponsável e inconsequente, chamamos de mitologia. Que fantástico, hein, Marcos? Curtiram? Que trechinho é? Esse daí é só para passar um melzinho assim na boca de vocês. Sabe o que eu acho incrível nele? A agilidade de raciocínio que ele tem e a coerência coerência no sentido assim, o discurso dele é eloquente, né? Porque o cara é muito bom para falar, sim, mas tem uma estrutura que a gente... É como se ele estivesse contando uma história.
Sim, ele já tem uma estrutura de raciocínio, né? Então você vai acompanhando aquilo e ele vai elucidando e você vai construindo aquilo no cérebro. Eu achei isso muito interessante. Porque tem... E é o que ele falou, praticamente a vida dele inteira que ele estudou sobre mitologias, todas as mitologias. Né? Que ele coloca como a quarta proposta, né? Que é religião, ciência, filosofia. Aí ele coloca assim, não, eu vou mostrar para vocês uma quarta, que a gente não dá muita importância, mas é onde eu vou basear o meu discurso, a minha apresentação. E eu achei muito interessante também uma coisa que ele coloca aí, que vocês vão ter oportunidade de ver, mas vocês vão poder ver na íntegra depois que a gente propôs para você umas coisinhas bem legais. Ele fala assim, olha, a crença, ela te coloca na zona de conforto, né? Então, eu creio no céu, eu creio no inferno, então, se eu creio no céu, por exemplo, ele não disse isso, mas eu estou aproveitando. Eu vou fazer algumas modificações na minha vida para merecer o céu e vou viver lá maravilhosamente. E não vou cometer determinadas coisas, porque na minha crença eu vou para o inferno. Então, você fica nesse paralelo, né? Aí você fica preso. Fica preso, e aí você não pensa, porque ele fala, pensar, você tem que fazer esforços. Né? Gasta energia, demanda uma energia, demanda. Né? E não é só esforço de raciocinar, é o esforço de construir uma estrutura a partir daquilo que você passa a movimentar. Sim. E muitas vezes a gente tem que fazer uma quebra de paradigmas nossos, de valores, de conceitos, para a gente criar uma coisa nova, né? E o pensar é isso, né? A crença, a pessoa estabelece, alguém estabelece para você, e você aceita em função, sabe-se lá do quê, e estaciona. Eu creio em Deus, eu creio no Espírito, eu creio na mediunidade, tá, e daí? Como é que vai ser? Eu creio na reencarnação, eu creio, né, sou objeto de crença. E pronto, e não vai mais, né? E uma vez que ele começou a falar, e todos os momentos em que ele estava lá no palco, o que ele nos levava era justamente a romper com isso. Vamos pensar? Vamos pensar agora, eu vou propor uma linha de mitológica, né, apoiada nos meus estudos, nas minhas experiências, para fazer com que vocês pensem. E ele coloca bem legal, assim, eu não estou trazendo a verdade, que essa história de trazer a verdade é muito perigosa. Mas eu estou trazendo fruto das minhas experiências. Você gostando, que bom. Não gostando, que bom também. Pelo menos eu enxertei alguma coisa. Acrescentou. Mas foi unânime. Na pesquisa, ele foi apontado como um dos conferencistas que tiveram, que caíram no gosto, né? Sim, uma maior aceitação. Maior aceitação. Né? Isso. Por isso que eu separei. Isso só corresponde ao que nós esperávamos nesse Encontro Mundial 2023, que as pessoas elas fossem mexidas e remexidas em conceituações que rotineiramente não fazem parte da nossa vida. É verdade. Porque não faz. E é interessante, né? Porque ele tem uma visão parecida com Allan Kardec, né? Que Allan Kardec tinha essa questão de questionar os espíritos e tudo, só que ele trouxe isso para os livros dele e a gente acabou engessando isso, né? Então, quando a gente está numa reunião mediúnica ou numa reunião em que os espíritos aparecem, a gente não tem esse tino para poder fazer pergunta, porque a reunião é aberta, percebe? Aqui estamos num outro planeta. Aqui. Porque realmente assim, é muito fechado, né? Mas é porque é ensinado. Eu vim numa escola espírita em que o espírito se manifestou, pronto. Você perdeu toda a autonomia, você é o agente passivo e ele é o agente ativo. A partir da apresentação dele, na psicografia, na psicofonia, na materialização, seja lá o que for, é ele que coordena. Depois que ele for embora, você assume de novo o seu papel no mundo, né? Eu aprendi assim, né? Quando a gente começou esse trabalho aqui há muito tempo atrás, a gente foi desconstruindo isso, porque os próprios espíritos exigiram isso de nós. Né? Não dá para vocês ficarem aí. Mas os próprios espíritos exigiram porque eles viram que a gente tinha essa abertura para poder
né, interagir Sim. mais com ele. E o Calunga responde, o próprio Calunga responde, né? Muita gente tem saudade. Vamos fazer essa entrevista, só que no formato de vídeo, demos essa sugestão e ele aceitou super bem. Sim. E ele falou que estava espantado da forma como a gente interage com os espíritos, tete a tete, assim, como se fosse uma pessoa normal. A gente não coloca os espíritos num patamar ultra superior, intocável e tudo mais, inalcançável. Então a gente traz eles para cá e vem terra a terra junto com a gente e a gente trabalha junto. Isso que é o legal da coisa. Lá no... Adoro tá aqui, viu, Marcos? Eita! Essa trajetória é muito doida. É muito legal, né? Mas você sabe que isso faz parte da codificação Kardec. Não vou saber a pergunta, essas coisas, mas os espíritos, Kardec diz que os espíritos ficam muito felizes de serem questionados. E o questionamento não é só perguntas, né? Acho que a palavra devia... Na época não existia essa palavra, né? Mas acho que Kardec queria dizer assim, os espíritos gostam muito dessa interatividade. Exatamente. Né? Porque não tinha essa palavra na época, eu acho que não. Mas e a gente vê isso aqui, né? A nossa vida aqui com os espíritos é muito, assim, de constante, e a gente para ouvi-los, eles nos ouvem também, concordam, não concordam. E aí, quando o nosso conferencista aqui, que a gente está conversando sobre ele, apresenta daquela forma, que a gente tem essa palavra também, expandida, claro que caiu no gosto das pessoas, né? Porque elas estão... A grande maioria está muito cansada dessa coisinha assim, engessado, né? Engessado. E estão em busca de alguma coisa que dê condição dessa interatividade. Então, ele foi muito feliz na abordagem. E aí, a gente segue com o próximo trecho, que é uma sumidade sobre a glândula pineal, né? O cara tem pesquisas variadas. Nossa, é fantástico. Eu vi a palestra dele. Ó, gente, eu vejo as palestras depois que elas terminam. Na hora que eu estou editando e tudo mais, tem palestras que eu vejo com mais calma, revejo e tudo mais. E o Sérgio Felipe, ele traz... O mais legal também, que antes dele foi o Lucas Fonseca. Sim. E como que ele conseguiu ligar a palestra do Lucas Fonseca com a palestra dele, falando um pouco dos astros, dos planetas, a interferência do planeta da pineal, já não vou dar muito spoiler, não. E esse trecho é fantástico. Vamos deixar eles verem primeiro, para depois a gente comentar? Bom, só antes de você colocar, só por uma coisa. A gente falou dos meninos do Espaço Jovem, do processo deles de interatividade conosco, aquela coisa toda. Mas a gente não pode deixar de dizer também da interatividade entre os conferencistas, cara. Parecia que eles tinham ensaiado aquilo. Já se conheciam há milênios. Aí a gente pode entender, e aí a gente vai entrar nessa conversa que a gente teve alguns minutos atrás, desse processo de interatividade entre o mundo espiritual e o mundo físico. Quem sabe esses conferencistas, num processo de desdobramento, realmente não estiveram juntos. Sim. Numa assembleia durante conjunta, um processo antes do encontro mundial, durante, depois. Numa assembleia onde, olha, porque o encontro mundial não é nosso. O encontro mundial é dos espíritos, dos guardiões, dos espíritos. Então, vamos levar esse pessoal desdobrado e vamos dar a eles instruções para jogar essa partida da melhor maneira possível. Instrumentos, né? Quem sabe isso não aconteceu? Eu não tinha pensado nisso. Isso ocorreu alguns dias. Assim. Porque o que acontece? Lembra que os espíritos disseram para nós que haveriam pessoas que teriam o descortinar de alguns momentos, algumas vivências, e que aquilo seria necessário para que, a partir daquele encontro mundial 2023, eles pudessem ir para suas regiões, começar a desenvolver ou melhorar os trabalhos que já realizavam. Sim. Eles falaram isso. Então, por que não?
com os conferencistas, já Eu não tinha pensado. vamos colocar esse pessoal todo numa assembleia e vamos trabalhar com eles, orientar, fazer com que eles se conheçam, pelo menos energeticamente. Deu para sentir Né? como é que foi fluido, né? Foi. Entre uma palestra e outra. Foi. Foi E foi fantástico. incrível, assim, como é que ele parecia um filme, assim, né? Com cenas distintas, que cada um desempenhando seu papel, mas todos eles muito ligados uns nos outros, com o que eles iriam falando. Nossa. Isso foi muito bom da gente perceber. Fantástico. Vamos lá? Vamos lá. Então, agora a gente vai passar esse trechinho do Sérgio Felipe, fantástico a palestra dele. Ele falou sobre várias coisas. Fiquem aí com o Sérgio Felipe. A gente sabe que qualquer programa, seja um programa espacial na Lua ou em Marte, é um programa feito por intencionalidades. De nada adianta um programa na Lua ou em Marte se a intencionalidade for domínio armamentista. 70% do orçamento da ciência é para armas. Então, assim, a ciência não vai caminhar na direção que leve a algum resultado, seja aqui na Terra, na Lua ou em Marte. Vocês concordam? Então, não se pode pensar numa ciência destituída de valores espirituais. Não, porque senão nós não vamos saber o que fazer com o que a gente encontra, ou pior ainda, levar para a direção que está sendo levada, que é para um incremento armamentista. Faz sentido o que eu estou colocando para vocês? Não é? Eu tenho um amigo chamado Daniele Goulart, é um italiano, e ele é biometrista. E ele trabalha no aeroporto. E ele me mostrou um equipamento que ele trabalha para detecção de terroristas. Eu falei, nossa, Daniele, que interessante esse aparelho. E se a gente levar esse aparelho que detecta terroristas para fotografar as minhas experiências na minha clínica em São Paulo? E ele topou a parada. E aí eu não entendo nada dessas coisas tantas, mas eu levei o equipamento para lá. Então, ele me mostrou o seguinte, que essas cores são uma transformação de uma captação de intensidade de campo em cores. Então, segundo o meu parco conhecimento e a forma simplificada que ele me explicou, indo para a cor amarela, ocorre como se fosse, desculpe a ignorância, um giro maior de campo, uma intensidade de campo mais vibrante, vamos dizer assim, perdendo no rigor científico para ganhar na pedagogia, vamos dizer, não é? Então nós começamos a usar o equipamento fazendo umas brincadeiras lá Então eu percebi o seguinte, por exemplo, olha que coisa interessante, eu vou me adiantar aqui só para mostrar um detalhe. Por exemplo, essa senhora aqui é minha mãe, ela vai dar um passe nessa mocinha. Antes do passe, o campo ele está, vamos dizer assim, opaco. Depois do passe, ocorre esse incremento da atividade magnética, Eu achei curiosa a experiência. Tem uma situação também interessante. Aqui, por exemplo, aqui é uma sala que vai fazer uma reunião espiritual. Aqui é antes de se fazer uma oração e depois de se fazer a oração. Então parece que ocorre uma alteração da movimentação de campo. Veja, é só uma experiência piloto, não é? Mas o Goulart falou, Sérgio, deixa eu te mostrar uma coisa.
Eu falei, o que é, Goulart? Ele falou o seguinte, olha isso daqui. Aparece esse ser. Eu falei, Goulart, você está de brincadeira. Você fez um Photoshop. E está me mostrando um ETzinho aí na sala dessas experiências médico-espirituais para me deixar feliz. Ele falou, Sérgio, eu não fiz nenhum Photoshop. E eu acho que o pessoal da Rússia, que na época estava mais ou menos em paz, o pessoal da Rússia não imagina que esse equipamento possa ter uma tirada dessas imagens. Mas só que eu fiquei encafifado. Por quê? Porque ocorre o seguinte, aqui nesse slide aparece um rosto. Esse rosto, a minha assistente disse, é meu falecido pai. Eu falei, como assim? Ela me mostra a foto e eu falei, de fato, é idêntico, as sobrancelhas grossas, a região zigomática, o nariz. Mas será que é possível que esse aparelho... Porque podia ser um Photoshop do ETzinho, mas o Photoshop do pai da minha assistente, que eu nem sabia... E eu pensei, será que esse equipamento é capaz de fotografar uma outra dimensão do espaço? Sérgio Felipe também é uma sumidade, né? Ele é muito legal. E muito próximo da gente, porque a gente também já o conhece há algum tempo, né? Já participei com ele em eventos, não aqui em Belo Horizonte, mas em São Paulo, principalmente. E ele sempre dessa forma também. Ele joga as coisas assim, né? Vou jogar isso aqui para vocês e vocês peguem o que derem conta. Mas com uma preocupação muito legal de elaborar e reelaborar aquilo. E você vê nesse pedacinho que a gente colocou para vocês, ele fala dessa questão da ciência como tem trabalhado essa questão armamentista, né? Na verdade, assim, o tanto que o pessoal gasta mais com as questões armamentistas do que com a própria ciência assim, com estudo para melhorar a humanidade e tudo mais. É como se fosse assim, com o objetivo real da ciência, né? Que ele coloca ali no trecho também a necessidade científica se associar aos valores espirituais e vice-versa. Sim. Porque não foi o tema dele, mas tem um grupo de pesquisadores que trabalha com transcomunicação, né? E a transcomunicação, ela promove essa interatividade das questões tecnológicas com as questões de vida em outra dimensão ou no mundo espiritual. Só que as pessoas que trabalham nisso, né? Agora tem um amigo nosso também que até eu tentei trazer ele para o Encontro Mundial, sabia? Ele é peruano, Luiz Ruiz. E ele está fazendo um trabalho muito legal sobre transcomunicação, mas ele não tinha agenda, enfim. E ele fala dessa questão que o Sérgio Felipe coloca, da ciência, e como que a espiritualidade tem humanizado, pelo menos nesse aspecto, né, as questões ligadas à tecnologia. Mas aí fala das suas impressões. Essa palestra dele, assim, ele trouxe, e vocês começaram a ver, assim, algumas pesquisas que ele está fazendo com máquinas que são utilizadas para encontrar terroristas em aeroportos. Eu vi, né? Um amigo dele, e ali, né? que pega o campo eletromagnético da pessoa. Não, ele até fala, não é a foto Kirlian, né? Que pega o biocampo, mas é o campo eletromagnético. E aí ele mostrou essas imagens, né?
pessoal fazendo oração, Acho que a mãe dele muda a aplicando mãe dele passe. aplicando passe, muda totalmente a imagem. Apareceu Agora, alguém desencarnado que era parente de uma das pessoas que estavam participando, aí ele Exatamente. começa a questionar, né? Será que essa imagem capta? Captou um ser assim, em cima da pessoa dando Pequenininho, passe, alguma coisa assim. Nossa, aquilo foi legal. Foi legal. E aí, a gente vê que ele continua com as pesquisas dele. Então, agora ele está estudando a questão dos... como que os astros, né, os corpos celestes, interferem na nossa pineal. Porque ele já percebe que a pineal... Já percebeu, né, já tem tempo, que a pineal trabalha muito com o nosso campo magnético da Terra. Sim. Ele vai falar isso na palestra, vai detalhar bastante, assim. Ele faz mapeamento. Por causa do mineral que tem, né, na pineal. E aí ele vai para esse campo dos astros, assim, da ciência, astrofísica e tudo mais, que é fantástico. Ele fala também sobre um amigo dele que tem um radiotelescópio, o primeiro radiotelescópio do Brasil para detecção de energia escura. E aí ele vai entrar num campo em que o quanto que essa energia escura afeta a pineal das pessoas. Você sabe que... Então, essa palestra é muito boa. Nessa hora eu entrei lá no salão, eu acho assim, gente, se eu tivesse entrado no salão todo de neon, com bambolê na cintura e plantando e fazendo cambalhota, ninguém ia me ver. Ninguém ia perceber. Porque estava todo mundo assim. Eu falei, gente, sabe? Assim, estava todo mundo vidrado no que ele estava falando. E ele... Quando a gente está fazendo alguma... em geral, trouxe muita coisa nova. Era isso que a gente estava comentando. Por que a gente detectou a necessidade de dar uma esticada desse encontro mundial? Porque não foi uma reedição de assuntos que geralmente a gente vê em conferências, né? Foi algo inusitado. Começou-se, inclusive, na mesma esteira. Mas foi assim, abrindo, agora vou trazer isso aqui, agora isso aqui, agora eu pego isso aqui, aí eu pego a ciência, eu pego a filosofia. Lucas Fonseca trouxe as possibilidades da economia espacial, coisa que não é falado assim. Eu nunca tinha ouvido falar sobre essas questões assim, de como se pode explorar minerais, por exemplo, de um cometa. Como é que vai ser? Essa vai circulando e vocês vão explorando, como é que é? Ele até vai mandar um satélite agora, inclusive, um satélite brasileiro, né? Enfim. Mas o Luiz Felipe. O Sérgio, eu sou péssimo para nome, apesar de eu conhecer. O Sérgio Felipe, nesse momento específico que eu entrei, que ele está falando justamente sobre isso, eu olhei para as pessoas assim, falei, meu Deus, como elas estão absorvendo isso, né? E como ele é gentil em poder passar esse conhecimento. Vocês vão ver, a gente só trouxe um trechinho para vocês, mas vocês vão ter a oportunidade de ver tudo. Exatamente. Depois do que nós encerramos. Tem mais uma pessoa. Você sabe que esse, eu nem vou falar o nome, não. Você sabe que esse, daqui a pouco a gente vai falar o nome, tá? Que também foi uma coisa inusitada. A gente nunca pensou em trazer essa pessoa incrível para o nosso nicho. Ele tem fã-clube, cara, de adolescente na porta do hotel, depois que ele terminou a conferência, a palestra dele. Tinha um monte de adolescente pedindo autógrafo, meninos e meninas que não tinham ido ao evento, que souberam que eles estavam em Belo Horizonte e foram lá, pelo menos, tirar uma foto. Eu achei isso. Tem uma senhora que falou assim, eu te comentei isso na última live. Vamos fazer um encontro mundial Kids. Eu adorei a ideia. Mike não gostou muito legal. Não, mas eu gostei da ideia. Mas aí apresenta o nosso. Quem que é? O Sérgio Sacani. A gente vai trazer um trechinho da palestra para vocês. Sim. Que é fantástico, sobre a teoria de tudo. Fica aí com o trecho. Eu resolvi chamar de teoria de tudo e a história do universo, porque, na verdade, a teoria de tudo, ela, infelizmente, não tem solução ainda, mas nós vamos entender por quê. Mas ela é muito legal quando você para
pensar nela, porque ela conta muito bem como que é a história do nosso universo. Bem, a premissa básica atrás da teoria de tudo é unir duas coisas que são muito complicadas, diga-se de passagem, tá? Um lado dela, de um lado você tem uma teoria que explica tudo que é gigantesco no universo. Galáxias, aglomerados de galáxias, buracos negros e tudo mais. Quem domina isso é a relatividade por conta de uma força, das 4 forças fundamentais, né, que a gente tem no universo, uma delas, e a mais fraquinha, é que domina tudo isso, que é a gravidade. E do outro lado, você tem as outras 3 forças, a forte, a fraca, a eletromagnética, que cuida das coisas muito pequenas, ou do microcosmos, que a gente chama, que aí é a parte toda ligada à teoria quântica. Então, basicamente, o que é a teoria de tudo? É tentar encontrar uma maneira de unir o que é muito grande, que é a relatividade, com a quântica. Isso aí foi a busca, sim, de o último grande pesquisador que foi atrás disso até a morte dele, foi o Stephen Hawking, né? E depois eu vou falar dele aqui no final, porque uma das coisas que ele bolou seria, talvez, a solução para isso, tá? Na quântica, né? A quântica, que estuda o microcosmos, ela é fundamentada no que a gente chama modelo padrão das partículas. O modelo padrão das partículas, ele é tido aí no meio da física, se você conversar com os físicos e tudo, alguns chamam até da teoria perfeita, entendeu? Porque ela tem tudo ali, você consegue encontrar tudo, todas as partículas, a última, né, que a gente estava perseguindo, que é o famoso bóson de Higgs, né? Ele foi detectado, entre muitas aspas, lá no LHC, mas enfim, você tem ela um negócio bem fechadinho, bem tranquilo não é, mas bem fechadinho, que você conhece muita coisa, que é o modelo padrão das partículas. E do outro lado que é o grande problema que a gente tem, que é a parte da relatividade. Por isso, eu resolvi contar um pouquinho para vocês a história de como a gente chegou até esse ponto. Porque se a gente voltar lá na época do Aristóteles, né, que tudo, né, que você segura qualquer coisa e solta, ela cai em direção à Terra, certo? Qualquer coisa que a gente soltar. Isso foi uma das primeiras observações básicas, e por isso que todos eles lá na época do Aristóteles pensavam o quê? Que a Terra era o centro do universo. Bem, já que eu solto tudo aqui, tudo cai, eu não solto nada aqui, nada sai em direção à Lua. Então não pode ser a Lua. Eu não solto nada aqui, nada sai em direção ao Sol. Eu solto uma coisa aqui, ela cai na Terra. Então Aristóteles e todo mundo ali naquela época pensava o quê? Que a Terra era o centro do universo. Eles estavam errados. A gente sabe que não é, mas vamos dizer assim, na experiência que eles faziam ali, você até imagina, cara, tá certo. Uma coisa que a gente vai ter que fazer aqui, um exercício, tá? É de vez em quando voltar para a época desses caras. Porque a gente pensar hoje é meio ridículo o que eu estou falando. Mas pensa lá na época deles, que eles não tinham, né? Eles estavam conhecendo o mundo aí da maneira como ele era. Então, gostaram? Que figura. Esse é um verdadeiro nerd. É mesmo. Nerd, mas é nerd. E é por causa disso que ele atrai bastante público jovem, né, adolescente. Mas esse é um nerd de raiz. Esse é. E o pessoal do Espaço Jovem gostou muito dele, né? Assim, eles tiveram a oportunidade de assistir a palestra dele. Sim, os caras cantaram, pediram autógrafo. Teve um que desenhou ele. Foi mesmo. Fez uma caricatura dele, e aí tava com vergonha de entregar. É tão legal essa coisa de adolescente, criança, não sei. Eu tô com vergonha. Vamos lá, que vai empurrando ele. Você vai entregar. Ele vai começar a fazer palestra, mas vai pegar seu desenho antes. Entregou? Entregou, legal. Mas eu empurrei ele, palco acima, vai lá. Aí não, vai, entregou, ele agradeceu e tudo. Ele ficou assim, no céu, né? E autografou para ele, enfim.
Muito legal. Muito bom. E aí, o mais interessante, que é o que aquela menina do Espaço Jovem falou, né? Que ele conseguiu resumir a história inteira da questão cosmológica, astrofísica, né? Desde Aristóteles até Stephen Hawking, a teoria M, teoria das supercordas. Então, assim, quem quer ter um panorama de como que está a pesquisa hoje em dia e de como foi os grandes sábios, os grandes mentores, as grandes cabeças que estão por trás disso, e como que um foi auxiliando o outro para dar complementando as pesquisas, né? Pegando a pesquisa antiga e revendo o que não estava ali acertado, fazendo uma releitura. Exatamente. E mais uma vez, o que foi interessante nessa história toda, a linguagem. Acessível, muito clara, limpa, bem-humorada, que ele tem umas sacadas meio engraçadas, assim. Tem hora que ele, diferente dos outros, tem hora que ele se perde, assim, aí ele retoma, né? Muito legal isso, gente. Mas eu reafirmo, é um nerd de raiz. É verdade. E aí, a gente tem isso tudo para vocês disponível. Já estão vendo aí nas últimas lives, né? Essa possibilidade de assistir o Encontro Mundial inteiro, na íntegra. No sossego do seu lar. Muita gente fez isso. Também é outra coisa. Mas justamente por quê? Porque esse encontro, todos os encontros mundiais são incríveis, mas esse foi excepcional. E a gente quer fazer com que isso chegue ao maior número de pessoas possível. Um ótimo presente de Natal. É verdade. Tá? Um pacote maravilhoso de Natal que você pode dar para as pessoas que você gosta, ou para a sua família, enfim, um excelente presente de Natal. E aí você acha que você tem apenas um mês para assistir esse encontro mundial? Não. Um ano a gente vai disponibilizar o encontro mundial para vocês assistirem. Por quê? Então, eu estou cheio dos porquês. Por quê? Por quê? Estou parecendo uma criança. Por quê? Porque vocês podem dar continuidade aos estudos. É tanta informação, é tanto conhecimento, que vocês podem voltar lá e assistir de novo, anotar, e dar continuidade às suas pesquisas. Podem fazer grupos de estudo. Pode. Tá? Pessoas, amigas de vocês que se interessam, vocês podem fazer grupos de estudo. Gente, é um ano. Por isso que nós comentamos aqui. Os conferencistas, cada um deles apresentou um material que a gente foi destrinchando, dá para pano para manga e amplia as possibilidades que a gente tem, voltando lá na questão da crença que limita e do pensamento que pede esforços. Está aí uma oportunidade incrível para vocês poderem, para quem veio, rever, reassistir durante um ano, para quem não veio, se preparar para vir um ano que vem. E, ao mesmo tempo, já totalmente, assim, íntimo, né, do que seja o Encontro Mundial, do que é a proposta do Encontro Mundial, o que você possivelmente, porque todo ano a gente faz alguma coisa diferente, mas você vai encontrar. Tá aí, está no rodapé da página. Tá, vai estar no rodapé. E aí, vocês vão ficar agora a gente vai despedir, né? Porque... Sim. Já chegou? Você já falar mais alguma coisa? Eu não. Eu queria cantar. E aí vocês vão ficar com... Foi passado, acho que na última live, foi com certeza, um vídeo de melhores momentos do Encontro Mundial 2023, uma versão estendida, onde a gente tem depoimentos das pessoas que participaram. Ficou fantástico. Tá? Então, fica aí com o vídeo e até mais. Até logo, pessoal. Boa noite. Até a próxima. Não esqueçam dos joinhas. Tchau.
seus assentos, pois estamos prestes a embarcar numa jornada fascinante que explorará as novas dimensões da ciência e da espiritualidade. Você está em contato com as pessoas, ver as pessoas, abraçar, acolher, né? Onde tem ciência, espiritismo, espiritualidade em si, que agrega nesse conhecimento universal. Agradeço aos guardiões, agradeço por estar aqui nesse evento maravilhoso e com certeza 2024 estarei aqui presente. Estou aqui primeiro para agradecer. Primeiro não, minto, para dizer que eu estava morrendo de saudade desse encontro presencial, foi maravilhoso. E agradecer de verdade a vocês da direção por terem feito um programa de aprendizado tão intenso, tão diverso, trazendo pessoas incríveis. É algo que a gente volta para casa repassando tudo que a gente ouviu várias vezes, voltando nos livros para rever alguns aprendizados, lendo os livros novos que a gente está levando. Cara, foi maravilhoso. E assim, o ponto sempre auge desse encontro é a doação. Ela foi maravilhosa. Muito, muito obrigada por fazer parte dos Guardiões da Humanidade. O encontro, para mim, ele foi muito transformador e muito revelador, porque ele trouxe expoentes do pensamento, da ciência e da espiritualidade, e foi possível fazer pessoas que pensam em ciência elevarem o pensamento para questões metafísicas e trazer pessoas com familiaridade do universo metafísico para o universo da ciência e repensar o nosso futuro de uma forma integral, de uma forma sustentável, de sentido amplo. Encontro mundial, êxtase, realização de um sonho, é maravilhoso. Para quem trabalha com energia, para quem segue essa caminhada, é difícil colocar em palavras.
É um evento que mistura sentimentos, mexe com as nossas percepções. É a primeira vez que eu estou aqui nesse evento e para mim foi extraordinário. Simplesmente vir lá do meio da Amazônia, do nosso coração, e vivenciar essa experiência para mim foi incrível. Em todos os momentos, muito especial. Gratidão ao colegiado, gratidão aos guardiões.